Estão conseguindo visualizar? Sim. Bem, então. Eu te pedi para desligar o microfone, que agora está tudo tranquilo. Agora a gente vai começar, tá certo? Então nós vamos falar então a semiologia do trato respiratório. E ontem mesmo um aluno perguntou, professor, mas eu posso fazer? Muito bem, a enfermagem ela faz isso com frequência. O farmacêutico também pode fazer. Em que situações? Em situações na qual ele vai fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, onde ele vai estar avaliando principalmente as patologias de atenção primária à saúde, ok? Para identificar os sinais de gravidade e aí poder estar encaminhando. Então, a resolução 585, que fala das atribuições clínicas, né, como também a 586 da prescrição, nos habilita a desenvolver a anamnese e, consequentemente, também a semiologia. Tá bem? Bom, a semiologia ela envolve o quê? É o estudo dos sinais e sintomas, mais os exames físicos. É claro que tem alguns exames que a gente não vai fazer, tá certo? Mas isso é a semiologia. E nós vamos estar especificamente aprendendo algumas técnicas de estar avaliando o trato respiratório, identificando patologias e encaminhando. E o que é de nossa atribuição? Intervindo, tá certo? Bom, primeiramente é importante a história clínica do paciente, o estado geral do paciente, os sinais vitais, como pressão arterial, pulso, respiração por minuto, ok? Temperatura, isso é importante você estar avaliando como um todo. Batimento cardíaco, ou seja, são sinais vitais que podem ser avaliados tranquilamente, né? O estado geral do paciente, de consciência, a fala do paciente, isso aí, a inspeção, só visualizando o próprio tórax do paciente já te dá indícios de determinadas patologias. Então, isso faz parte, né, da semiologia, tá bem? A idade, sexo, a raça, que nós já vimos lá na aula onde a gente começou a trabalhar a questão da anamnese. Na queixa principal, utilizar lá o PQRST. O que provoca, o que paleia. A qualidade e quantidade, né? A região e radiação. A severidade do sintoma e o aspecto temporal, de quando começou até agora, melhorou ou piorou, né? Então, esses daí são técnicas. Então, observe que a medicina utiliza técnica para tudo. Técnica para fazer a consulta, ou seja, especificamente a anamnese. Técnica depois para o exame físico. E é o que a gente vai estar trabalhando aqui com vocês. Então, é preciso entender também o quê? Os sinais e sintomas mais comuns do trato respiratório. Então, nós vamos ter dispneia, a tosse, se é uma tosse seca, uma tosse produtiva. Se é produtiva, qual é o aspecto e a coloração do escarro. Hemoptise, que é o que? Sangue no escarro. A dor torácica, como é que é essa dor, aonde que dói e se irradia para outro local. A presença de febre ou não. E a presença de ruídos respiratórios. Aí nós vamos ter ruídos respiratórios normais e ruídos respiratórios anormais. O sibilo é um ruído respiratório anormal, tá certo? Muito bem. Começamos então pela dispneia. O que é dispneia? Falta de ar, cansaço, fôlego curto, né? E se a gente consegue perceber a dispneia através do esforço respiratório do paciente. Que esforço respiratório? O principal músculo da respiração é o diafragma. Muito bem. Quando você observa os músculos intercostais trabalhando, você já vai perceber então que o paciente está dispneico. Uma outra forma de você verificar é contar a respiração por minuto. Normalmente a respiração do adulto é em torno de 20 respirações por minuto. Basta olhar então numa porção do tórax e contar a expansão e retração do tórax em 1 minuto. Você consegue então identificar a frequência respiratória. Se estiver acima de 20, o paciente está o quê? Com quadro dispneico. Outro fato também que auxilia a verificar a dispneia é a fala. O paciente dispneico grave, ele vai falar entre palavras.
Ele vai falar, não vai falar assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Vai falar o rato, ele dá uma respirada, roeu, depois a roupa do rei de Roma. Então vai gradativamente, ele vai estar trabalhando isso aí. Em que situações nós vamos ver a dispneia? São situações onde eu tenho obstrução, ok? São situações que vai ter restrição, né, do oxigênio no pulmão. Então, são doenças restritivas, obstrutivas, né, que podem estar levando a esse quadro aí. Como exemplo, nós vamos dar aqui a asma, bronquite, um quadro de pneumonia, um quadro de edema pulmonar, pode favorecer, então, é, um quadro de dispneia, tá certo? Bom, então tá lá, ó. Acelerando os movimentos respiratórios, aumenta a frequência respiratória. Você vai observar também a musculatura acessória. Aí vem batimento nasal, também é importante, a fala do paciente e a presença de tiragem, que é uma sucção entre os músculos intercostais, principalmente aonde? Principalmente em crianças, né? Acontece em adulto, mas principalmente em criança. A gente vai estar citando o seguinte: normalmente, até os 7 anos, a criança ela tem uma respiração, nós chamamos de uma respiração abdominal. Então, a gente observa mais o abdômen dela se movimentando, né, durante a respiração. A partir dos 7 anos, ela tem a respiração mais o quê? Torácica, ok? Quando a gente observa a inversão, a criança abaixo de 7 anos, que deveria ter uma respiração abdominal, começar a ter uma respiração torácica, é indicativo de dispneia. E inverte também. Criança acima de 7 anos, que deveria ter uma respiração torácica, começa a ter uma respiração abdominal, também é sinal de gravidade. E aí, nessa situação, surge o quê? A tiragem, que é a sucção entre os músculos intercostais e o abdômen. Certo? Muito bem. Como que é o padrão da respiração por minuto? Abaixo de 2 meses de idade, eu tenho, em crianças, né, eu tenho a respiração agitada. Não, vamos falar normal primeiro, de 60 respiração por minuto. De 2 a 11 meses, eu tenho o quê? Uma respiração normal de 50 respiração por minuto. Se tiver acima, ela está agitada. De 12 meses a 5 anos, eu tenho uma respiração normal de 40 respiração por minuto. Se tiver acima, está agitada. Depois nós vamos ter o quê? O adulto, né, com uma respiração por minuto em torno do quê? Em torno de 20 respirações por minuto. Certo? Fala, professor, ninguém me perguntou. Ó, inicialmente o lactente tinha 60 respiração, depois de 2 meses passa a ter 50, depois de um aninho 40, e depois ele passa a ter, tá lá, até 35, né, respirações por minuto, até chegar a 20. Então, à medida que nós vamos expandindo, crescendo e expandindo a caixa torácica, vai diminuindo o número de respirações por minuto. Isso é fisiológico. Então, se tiver acima desse número, né, menor que 2 meses, 60. Se estiver acima, está agitada. De 2 meses a 11 meses, se tiver 50, normal, acima está agitada. 12 meses a 5 anos, se tiver 40, se estiver acima, está agitada. E no adulto, se estiver acima de 20 respirações por minuto, está agitada. Tá bem? Ou seja, está com quadro de dispneia. Certo? Muito bem. O principal músculo é o músculo diafragma. Ok? O diafragma é o principal músculo da respiração. Quando você observa o paciente tentando expandir a caixa torácica, utilizando os músculos intercostais, certo? Isso também é indicativo de um quadro de dispneia. Tá certo? Vamos lá. Muito bem. E se trabalhar de forma crônica, o que nós vamos observar? Nós vamos observar a hipertrofia dos músculos intercostais. E aí, essa hipertrofia a longo prazo pode trazer o quê? Alterações no tórax. Como, por exemplo, na criança, ela fica com o tórax em quilha, né? Ou também chamado pectus carinatum. No adulto, leva o quê? O tórax em barril, né? Que é principalmente paciente efizematoso.
Então, traz essas alterações anatômicas. Porque o músculo intercostal está trabalhando constantemente, expandindo a caixa torácica também, né, para compensar a dispneia, e aí traz as alterações anatômicas, né? Criança, peito de pombo. Adulto, tórax sem barril. Então, aqui nós vemos o que? Uma criança, onde ela tem a sucção entre os músculos intercostais devido ao esforço respiratório. Nós vemos também o esforço dos músculos supraclaviculares, como o trapézio, né? Por conta do que? Da dispneia. E observamos também o que? O batimento nasal. Isso é indicativo do que? De um quadro de dispneia, que é resultante de uma broncoconstrição. Às vezes, crianças, nós vamos observar a presença de tiragem. A tiragem aqui nós vimos a tiragem nos músculos intercostais. E aí pode observar também a tiragem no abdômen. Principalmente em criança, é indicativo do quê? De obstrução, né? Broncoconstrição grave. Tá certo? Bom, é importante verificar também se a falta de ar do paciente, a posição da falta de ar. Então, nós vamos ter lá a ortopneia, ou seja, o paciente deitado, né? Deitado, né? De costa com a cara para cima, vamos dizer assim. Então, em decúbito dorsal. É indicativo do quê? É indicativo de bronquite crônica, é indicativo de asma, é indicativo de insuficiência cardíaca ou de problemas valvulares. Agora, quando ele fica deitado em decúbito lateral, nós chamamos de trepopneia. E aí sim, e quando tiver com falta de ar, é característico de insuficiência cardíaca. Agora, se ele tiver em pé, né, em posição ortostática, e tiver com falta de ar, aí já é indicativo de retirada, né, parcial do pulmão, doenças neurológicas, cirrose e quadros de hipovolemia. Tudo bem? Então, se estiver deitado, decúbito dorsal, asma, insuficiência cardíaca, enfisema pulmonar e bronquite crônica. Se estiver deitado em decúbito lateral, aí é característico mais de insuficiência cardíaca congestiva. Se estiver em pé, né, e com falta de ar, com dispneia, aí é cirrose, né, retirada do pulmão, né, doenças neurológicas que são e hipovolemia, são características, né, dessa falta de ar. Muito bem. A tosse é importante? Primeiramente, entender que a tosse é um mecanismo de defesa, só deve ser coibido em situações que estiver incomodando muito o paciente, ou em situações onde eu tenho uma tosse produtiva. Essa tosse produtiva nós vamos trabalhar sempre com mucolíticos ou mucorreguladores para facilitar a fluidificação da secreção e aí, consequentemente, a expectoração. Tá bem? Então, nós vamos ter receptores da tosse desde a nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, traqueia e brônquios. Esses receptores captam esses estímulos. Esse estímulo é conduzido até o centro da tosse e aí você tem uma resposta eferente, fazendo com que você contraia o diafragma e os músculos intercostais e você acaba o quê? Tossindo. Certo? Muito bem, então nós podemos classificar a tosse como uma tosse improdutiva, uma tosse produtiva, uma tosse aguda e uma tosse crônica. A tosse aguda é no espaço temporal, tá? Aguda e crônica, espaço temporal. Menor do que 3 semanas. Uma tosse crônica é mais do que 3 semanas o paciente tendo episódios de tosse. Tosse improdutiva é por conta do quê? Estímulos mediadores alérgicos ou mediadores irritantes. Aí nós vamos ter uma tosse seca, improdutiva. Enquanto que a tosse produtiva, nós vamos ter o quê? Eliminação de secreção. E nós vamos ver a importância também de verificar a cor da secreção e o aspecto da secreção. Outro fator também importante, além de o aspecto temporal, o tipo de tosse, produtiva e improdutiva, é saber o horário dessa tosse, quando que essa tosse mais se intensifica. Aí nós vamos ter, normalmente, a tosse matinal. Nós vamos ter DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquiectasia, são características de tosse matutina. Tosse noturna, nós vamos ter a asma, que é onde o paciente entra em contato com alérgeno, né? Onde o paciente
tem os níveis de corticoide endógeno baixo, e aí eu tenho, então, o quadro, então, de tosse normalmente noturna. Outra tosse noturna que nós temos é o quê? A sinusite, onde eu tenho o gotejamento nasal. O paciente deita, e aí o que acontece? Escorre a secreção, né? A secreção dos seios paranasais, aí o paciente tem uma tosse normalmente à noite, tá bem? Então é importante verificar o aspecto, o período da tosse onde está incomodando o paciente. E a frequência, né? Uma tosse mais seca, curta e frequente é indicativo do quê? Processos alérgicos, processos virais. Né? Uma tosse mais produtiva e mais crônica, bronquite crônica, pneumonia. Tosse com simbilo, né? Nós vamos estar dando quadro principalmente do quê? Alergias, asma, insuficiência cardíaca. Tosse matinal, no paciente fumante, aí nós já sabemos que é pela limpeza, né? Porque o paciente fica deitado à noite, diminui o batimento ciliar, acumula secreção, e aí ele acorda, a hora que ele fica na posição de, né, ortopneia, e aí facilita o quê? A expectoração. Então, ele tem um episódio de tosse para limpar as vias aéreas, tá bem? Então, nós temos que verificar isso aqui. A tosse noturna, que pode ser no paciente adulto, né, com sinusite, pode ser no paciente asmático por conta da crise, e pode ser também no paciente com insuficiência cardíaca, também, porque a hora que ele deitar em decúbito lateral esquerdo ou direito, vai intensificar a falta de ar, ele vai ter um mecanismo, vai intensificar a broncoconstrição dele, por conta do edema gerado pela insuficiência cardíaca, e um dos mecanismos de defesa é tentar o quê? Tossir para abrir as vias aéreas, tá bem? Muito bem. E além disso, a tosse, né? Se tiver com expectoração, é importante verificar o quê? O aspecto da expectoração. Ou seja, se for um aspecto mais seroso, né, rico em água, eletrólise, proteína, nós vamos dar uma característica mais de um edema pulmonar. Se for mais mucoide, né, muco, proteína, né, aquele catarrinho com liguento, né, é mais do que uma asma e uma bronquite. Se tiver o quê? Muco purulento, presença de material purulento, nós vamos ver infecção bacteriana. E se tiver muco purulento com presença de sangue, que nós chamamos de hemotípico, aí nós vamos sugestionar, né, um quadro de tuberculose. Então é importante verificar o tipo de tosse, né? É importante verificar o período da tosse, a intensidade dessa tosse e, se tiver uma tosse com secreção, o aspecto dessa secreção. Tá bem? Vamos lá, então. Outra coisa importante é a dor. Se o paciente tem dor torácica, certo? Se o paciente tem dor torácica, é importante verificar que tipo de dor o paciente está apresentando. Normalmente, dores viscerais, o paciente não sente dor, apesar de que, quando está envolvendo as pleuras, o paciente vai descrever, né, uma dor empontada, em alfinetada, né, em estocada, como se estivesse o quê? Dando uma facada no paciente. Então, essa é a dor que normalmente o paciente pode apresentar, principalmente em quadros de pleurite, né? Em quadros de pneumonia. É uma dor aguda, empontada nas costas. Então, é importante perguntar ao paciente que tipo de dor que ele está sentindo, se ele está sentindo alguma dor no pulmão. Se ele falar, estou sentindo a dor, como que é essa dor? Para ele descrever essa dor para você, e você vai pedir para ele falar, aonde que dói? Ele vai mostrar para você e aonde mais está radiando essa dor, para você, então, né, complementar a sua avaliação, certo? Muito bem. Então, onde que está doendo? Como é que é esse tipo de dor? Se dura, se é na inspiração, se é na expiração, isso aí ajuda bastante, ok? Outro aspecto importante é a presença de febre, né? Febre com expectoração purulenta, aí nós vamos sugestionar o quê? Um quadro de pneumonia. Então, é importante verificar se o paciente está com tosse e está apresentando febre. Então, sempre, se tiver um quadro de tosse, perguntar ao paciente, está com tosse? Sim. Apresentou febre? Não. Então, isso é importante também, porque indica a presença de um quadro infeccioso, quer seja viral, né, ou quer seja o quê? Bacteriano. Aí, vamos entrar, então, na sequência do exame físico, onde nós vamos ter, passou toda a fase de pergunta, anamnese do paciente, nós vamos para o exame físico. Nós vamos
pela sequência, pela inspeção, depois pela palpação, pela percussão e depois pela ausculta, certo? Então, os sinais vitais você já verificou. É importante, né, você verificar as extremidades do paciente, não é isso? Para verificar se o paciente está cianótico ou não. Aperta o dedinho dele para verificar se está voltando sangue, para verificar se ele está tendo perfusão, o nível de consciência do paciente, não é isso? A fala do paciente, são aquelas avaliações iniciais que você, dos sinais vitais que você passa a observar. O posicionamento, né, da falta de ar, isso aí também ajuda a dar indícios, né, do quadro do paciente. O estado de consciência, se ele está confuso, se ele está com letargia, né, isso também ajuda. E aí, né, de maneira geral, o quadro de eupneia é a respiração normal. Quando ele está acima, no adulto, acima de 20 respirações por minuto, nós chamamos que ele está com taquipneia. Quando ele está abaixo de 20 respirações por minuto, ele está com bradipneia. O mesmo acontece com a frequência cardíaca. Quando o paciente está normal, ele está em torno do quê? 60 a 100 batimentos por minuto. Se ele está acima de 100 batimentos por minuto, ele está com taquicardia. Se ele está abaixo de 60 batimentos por minuto, ele está com bradicardia. Tudo bem? Então, isso aí faz parte dos sinais vitais. A pressão arterial também, ok? De acordo com a Sociedade Brasileira, o ótimo, né, seria menos que 12 por 8. O limítrofe seria 139 por 89. E a partir disso, já podemos considerar, né, como hipertensão. A temperatura, 37 graus a 37,5, dependendo do quadro. Se estiver acima, o paciente tem um quadro de febre. Se estiver abaixo de 37, ele está com quadro de hipotermia. Ok? Bom, então já na inspiração, tirado todos esses sinais vitais, na inspiração na inspeção, você já consegue então visualizar alguns aspectos anatômicos importantes, ou seja, o tipo de tórax do paciente. Paciente com tórax em barril, quando você bate o olho e vê o paciente com tórax em barril, você vai ver sempre a hipertrofia dos músculos intercostais e dos supraclaviculares. Isso é indicativo de uma doença crônica, onde o paciente tentou o quê? Expandir a caixa torácica para tentar compensar essa broncoconstrição e essa falta de ar. E aí, então, é indicativo de um quadro de efizematoso. Um paciente que tem, né, o pectus carinatus, principalmente em criança, onde você vai observar também a hipertrofia dos músculos intercostais e a presença da quilha, né, ou peito de pombo, também indica o quê? No paciente com asma, na infância, né, ou também, que também chamamos de bronquite alérgica, certo? Um paciente que tem o pectus excavatum, né, é indicativo do quê? O paciente teve na infância algum problema cardiovascular, valvular, que deixou ele com esse aspecto. A cifose, também é importante verificar, ok? Por quê? O paciente vai ter dificuldade de expandir a caixa torácica. Aí a cifoescoliose, que né, a coluna é torta e vira um S também vai ter dificuldade, né, quanto à expansão e retração da caixa torácica. Tudo bem? Então, só de você olhar o tórax do paciente já sugestiona algumas patologias, tá bem? Então, tá lá, tórax em barril, né, em quilha, paciente asmático. Aí nós vamos ver a cifo, a escoliose, a cifoescoliose e aí o tórax excavatum. Então, tá aqui o tórax em barril no paciente o que é efizematoso, certo? Nós vamos observar aqui um tórax, o pectus excavatum, que é característico do quê? De um paciente que teve na infância problemas cardiovasculares, que pode ser válvula e aí etc e tal. Então, ele teve algum problema cardiovascular que o deixou com esse tipo de tórax. O pectus excavatum, mais uma vez mostrando para vocês. E aí, aqui, o pectus carinatum, que é principalmente da criança que tem asma na infância, onde observa-se o quê? Observa-se o tórax, né, em quilha ou em peito de pombo, parecendo um peito de pombo. Tá aqui o pectus carinatum. Então, só olhando, observando, você já consegue identificar o quê? O tipo de tórax desse paciente, tá certo? Tá lá. A cifose, né, que olha, observa a coluna do paciente, não é isso? Então vai interferir, dificultar ele expandir a caixa torácica.
A cifoescoliose, então você vai ver a coluna alterada também. E aqui, ó, um S, não é isso? E também vai dificultar também a expansão da caixa torácica. Então tá lá, ó, a cifo, aí depois, ó, escoliose. Então o paciente também vai ter dificuldade de expandir a caixa torácica, tá bem? Bom, é importante que eu tenha noções anatômicas, né? No pulmão direito, pulmão esquerdo. Pulmão esquerdo eu tenho o lobo superior, o lobo inferior. O pulmão direito você tem o lobo superior, né, direito, você tem um lobo médio e você tem um lobo inferior. Então, no direito você tem 3 lobos, tá bem? É importante verificar as linhas, né, imaginárias para você depois trabalhar com a ausculta. Então, você vai ter na região anterior a linha M, né, M clavicular, que é bem na metade, né, da clavícula, que coincide com o mamilo. Você vai ter a linha supraesternal, que é bem, passa em cima do externo, okay, na região anterior. Na região posterior você vai ter a linha espino, né, médio espinhal, que passa bem na C7, é uma vértebra que nós temos uma saliência óssea bem no meio da coluna, e tem a linha escapular, que passa no meio da escápula, tá bem? Além, lateralmente, você observar a linha axilar anterior, axilar posterior e a linha axilar medial, né? Então você fecha então as linhas imaginárias, certo? Muito bem. Então quando a gente observa o paciente com um broncoconstrição, né, nós vamos observar a presença do quê? Das tiragens também, que normalmente ela pode ser intercostal, supraclaviculares e supraesternais. Então aqui nós observamos, né, intercostais, supraclaviculares e supraesternal. Ok? É indicativo do quê? É indicativo também de um quadro de broncoconstrição. Então, ó, tiragem, a sucção entre as costelas. Nós vamos ver supraclaviculares, a presença de tiragem, ou supraesternal. Tudo bem? Aqui a criança ficou mais fácil, ó. A tiragem, que é a sucção, né? Uma sucção entre as costelas, né, e o abdômen. Pode acontecer supraclaviculares ou supraexterno, supraesternal. Também é indicativo do quê? Num quadro de obstrução, né? Num quadro de dispneia, né? Broncoconstrição. Isso, melhor falando. Então, inspecionar o paciente, principalmente nas extremidades, para verificar as presenças ou não de cianose e a presença do quê? De perfusão, além da temperatura. O paciente que tem cronicamente um quadro de falta de ar, o que o organismo faz? Ele preserva os órgãos vitais. Então, ele vai manter sempre oxigenado as vísceras e as extremidades vai ficar fria. E vai faltar fria por quê? Porque tem pouca oxigenação. O sangue chega ali e não chega totalmente oxigenado. E vai trazendo alterações anatômicas. Um exemplo disso é na extremidade dos dedos, onde eu tenho o aumento do ângulo, tá bem? Que é de 160 graus no leito ungueal, ele passa a passar a 180. Isso nós chamamos de dedo em tambor ou dedo em baqueta, que é esse dedinho aqui, ó, que é característico de um quadro de insuficiência respiratória a longo prazo. Não é isso? Um quadro de broncoconstrição a longo prazo. É observado principalmente no paciente fumante. Tá aí, o dedo em baqueta. Você vai observar que está o dedo em baqueta e sempre roxinho a ponta dos dedos, que é característico do quê? Característico do paciente fumante, né? Ou num paciente efizematoso. A cianose periférica, você observa, é indicativo num quadro de broncoconstrição. Agora, a cianose, olha lá, cianose periférica. Mas a cianose central é indicativo do quê? Insuficiência cardíaca. Então, é importante você verificar se a cianose está na periferia ou mais central. Se é mais central, é mais insuficiência cardíaca. Periférica, aí nós vamos pensar principalmente num quadro de broncoconstrição, num quadro de asma, num quadro de insuficiência respiratória, num quadro de efizema, você vai ter esse quadro aí de cianose das extremidades. E a central, mais insuficiência cardíaca. Ok? Muito bem. As posições compensatórias também é importante. Se ele está inclinando para frente, se deitado, é mais fácil deitado, se colocar a travesseiro atrás. Então, isso aí também é importante, as posições compensatórias do paciente. Ok?
Então, toda vez, né, que você estiver avaliando, é bom observar principalmente o quê? Os sinais vitais como um todo, as extremidades do paciente, a fala do paciente, né? Isso aí, o tipo de tórax, isso aí você consegue observar na própria inspeção. Partimos agora, então, depois da inspeção, para a palpação. O que nós vamos observar na palpação? A expansividade e retração da caixa torácica. Essa expansividade e retração vai indicar doenças restritivas e doenças obstrutivas. E ainda na palpação, nós vamos observar o que? A avaliação do nervo frêneo, para verificar a presença de consolidação, seria muco, né? Muco purulento, ou massa no pulmão, e a presença de fluido, ok? Bom, a palpação se faz o quê? Com a mão espalmada no paciente, tocando no tórax dele. Normalmente, essa posição é a mais confortável para você fazer. Então, você vai colocar a mão no paciente, não pode ser na escápula, e pedir para o paciente inspirar e expirar. Você vai observar o quê? A expansão e retração da caixa torácica. Se um lado expandir normalmente e o outro não, indica que aquele lado que não teve expansão está tendo algum problema. Então, coloca a mão perto do paciente. Inspira, expira. Você vai observando o quê? A expansão, então, da caixa torácica. Certo? Então, tá lá. Inspiração, expiração. Se de um lado não, né, expandiu e não retraiu adequadamente, né, tá tendo um quadro ali. Então, por isso a gente tem que começar a praticar, ensinar o olho a ver, os dedos a sentir e o ouvido o quê? A escutar, se quisermos trabalhar com técnicas de semiologia, tá bem? A medicina já trabalha com isso desde o início da faculdade e a gente tem que desenvolver. A vantagem que a gente tem é que a gente não vai dar diagnóstico e vamos pegar já o paciente gabaritado, ou seja, já previamente diagnosticado, né, pelo médico. Então fica mais fácil a gente exercitar, né, as técnicas de semiologia. Então tá lá. Além disso, observando que a palpação, né, a expansão e retração, temos que observar a avaliação do nervo frêneo. Quando ele está aumentado, o que é a avaliação do nervo frêneo? Nós vamos observar a vibração, certo? Quando o paciente fala na minha mão, ok? A vibração, né, quando o paciente fala na mão. Então, você quer ver? É rapidinho. Então, você coloca a mão no tórax que fala o 33. Põe a mão no tórax e fala 33. 33. Você vai sentir o quê? Que a sua mão vibra, né? Dá uma vibradinha, ó. 33. Vibra, ok? Essa vibração aí é o quê? É o que nós vamos estar avaliando no paciente, que nós chamamos avaliação, né, palpatória do nervo frêneo. Se ele estiver aumentado, nós vamos ter o quê? A presença do quê? Consolidação. Né? Nós vamos ter a presença do quê? De secreção ali, ou fluido, indicativo, por exemplo, de pneumonia. Se ele estiver diminuído, significa que o pulmão reteve ar. E aí nós vamos ter o quê? A presença, né, de um quadro, por exemplo, de efizema, de bronquite crônica. Tá certo? Então, se estiver aumentado, fluido ou secreção. Se estiver diminuído, eu vou ter a presença de ar lá dentro. O nervo frêneo é o nervo que inerva o diafragma, certo? O que você vai fazer? Você pode fazer desta forma, não pode ser em cima da o quê? Da escápula. Você pode fazer assim, e onde você tocar, você pede o paciente falar o 33. E você vai comparando de um lado ao outro. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Tá bem? Se ele estiver diminuído, tem presença de ar lá, ou seja, o paciente está insuflado, né? Bronquite crônica e efizema. Se ele estiver, né, aumentado, tem o quê? Fluido ou consolidação lá dentro, ou seja, tem água no pulmão, vamos dizer assim, vulgarmente o pessoal fala, ou também tem o quê? Presença de secreção, pneumonia, tá joia? Então você pode fazer desta forma ou fazer desta forma. Eu prefiro fazer desta forma, ok? Aí eu peço para o paciente falar o quê? 33. Se você sentir vibrar mais de um lado, entendeu? Significa que ali está tendo fluido ou consolidação, secreção. Porque o fluido e a secreção facilita a propagação das ondas sonoras. Então, aí facilita e aumenta o 33. Então, olha só, 2 sinais, né? Na palpação. Pede o paciente inspirar e expirar.
Você vai acompanhar o quê? A expansão e retração. Se de um lado não expandiu adequadamente, está tendo problema. Outra coisa, mesma posição, pede o paciente falar 33. Aí você vai observar. Se vibrar mais de um lado, opa, daquele lado que não expandiu, significa que ali está tendo o quê? Consolidação ou secreção. Já é o segundo indício, ok? Pode fazer desta forma, tá bem? E pode fazer dessa forma, também sem problema. O objeto aqui é avaliar o quê? O nervo frêneo. Se estiver aumentado, secreção, consolidação. Se estiver diminuído, a presença de ar no tórax, ok? Então tá lá. Presença, né? Tórax vocal aumentado, botar fluido e secreção, pneumonia. Se ele tiver diminuído, aí eu tenho o quê? Tenho ar lá dentro, tá bem? Se eu tenho ar lá dentro, eu tenho o quê? Um quadro, então, de bronquite, um quadro de efizema, tá certo? Partimos, então, para o quê? Partimos, então, para a percussão, ok? Como que é o quadro de percussão? É dígito digital, é dedo no dedo, certo? Então, é dígito digital, dedo no dedo, ok? Muito bem. Como que você vai percutir e aonde que você vai percutir e que sons você vai observar? Bom, você vai começar a percutir dedo no dedo, é digital, dígito digital, não é punho e percussão, é dígito digital, dedo no dedo. E você vai começar a percutir aonde? Ó, na região posterior, certo? Paralela à coluna, você vem percutindo. Não pode ser em cima do quê? Em cima da escápula. Então você vai sempre comparando, ó, dígito digital, dedo no dedo, dedo no dedo, dedo no dedo, dedo no dedo, e vai comparando um pulmão com o outro. E na região anterior, ó, na região supraclavicular, né, do mesmo jeito, paralelo ao externo, você vai comparando a percussão. Que som, olha lá, tanto de um lado como do outro, de um lado do outro, de um lado do outro, de um lado do outro, e na região posterior também, sempre comparando o pulmão com o outro. Que som que você vai escutar? Você vai escutar um som, nós chamamos de som ressoante. Ó, você coloca digital, ó. Esse é um som ressoante, ok? Então você vai observar a presença de som ressoante, tanto na região anterior como na região posterior. Do mamilo para baixo, nós temos o quê? O fígado e outras vísceras. Então, do mamilo para baixo, nós vamos observar o quê? Um som mais maciço. Tudo bem? Um som mais maciço. Isso é normal. Então, ressoante acima do mamilo, abaixo do mamilo o quê? Um som mais maciço. Tá bem? E sempre comparando o pulmão com o outro. Aí você vem fazendo o quê? A percussão, de um lado do outro, de um lado do outro. Então, ressoante, ressoante, ressoante. Daquele pulmão que você verificou que não estava tendo expansão e retração, né? Teve o quê? O 33, né? A variação do nervo frêneo aumentada. E ali agora você observa o quê? Onde tinha que estar ressoante, na palpação, está apresentando o quê? Maciez. Está indicando que aquela região ali tem o quê? Secreção. Ou tem fluido. Tá certo? Secreção, fluido. Então já é o quê? Um terceiro sinal para você te mostrar, né, sugestionar algumas patologias. Tá bem? Então, ressoante acima do mamilo, abaixo do mamilo, o quê? Maciço. É o normal. Se onde tiver ressoante tiver um quadro de maciez, você tem ali o quadro de consolidação ou secreção. Tudo bem? Vamos lá. Então, olha lá. Ó. Você vem, ó. Ressoante, 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 ressoante. Maciez. Opa, ali tem o quê? Tem fluido. Ou então, ó. Ressoante, 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 ressoante. Chegou ali, tá maciez. Ali eu tenho. Tem consolidação, tem secreção, tem um infiltrado inflamatório. Então tá lá, ó. Um infiltrado inflamatório. Então, ressoante, 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 ressoante. Infiltrado inflamatório. Ou aqui, ó. Você vai observar o quê? A presença, né? Ressoante, ressoante. Ó, tiver fluido, vai ficar o quê? Maciez. Tá bom? Então, fecha esse quadro aí. Bom, partimos então para a ausculta. Na ausculta, o que nós vamos observar? Na ausculta, nós vamos observar a presença de sons normais e sons anormais. Certo? O que são sons normais? São sons traqueais, brônquico, vesicais e vesicais. E o que são sons anormais? É a presença de sibilos, a presença de roncos, a presença de estetores,
a presença do atrito pleural e a presença do quê? De estridor. Ok? Vamos lá. Quais são os locais para você, então, iniciar um processo de ausculta? Nós vamos ver. Então, nós vamos ter traqueia, nós vamos ter depois os brônquios, broncovesicais e, por último, aqui o quê? Os vesicais, à medida que você vai aprofundando na árvore brônquia, na região anterior. Atrás aqui, naquela saliência óssea que você tem lá na C7, você vai observar também os sons traqueais, que é normal. Aí depois, os broncovesicais e mais abaixo aqui, os vesicais. Tudo bem? Então tá lá. Sons anormais. Então, nesses locais você vai observar o quê? Os sons anormais. O que são os sons anormais? Sibilo, que é o chiado no peito. Você vai observar também, e normalmente o sibilo, ele ocorre o quê? Na expiração. O estridor tem um ruído mais áspero, que acontece o quê? Na inspiração. Ok? Os crepitantes, que acontece o quê? Pode acontecer na inspiração e na expiração. Tá bem? É a mesma coisa de você pegar e uma mecha de cabelo ou estalar de aquele plástico bolha, né? Ou uma mecha de cabelo contra o ouvido, você vai o mesmo som, é um som parecido com este, tá bem? E o atrito pleural, que é o ranger de couro, esfregar couro um no outro. Muito bem. Então, você vai observar a presença então de crepitantes, aí você tem os crepitantes finos, que nós chamamos, que é indicativo do quê? Indicativo de um quadro mais do quê? De pneumonia, insuficiência cardíaca, né? Fecha, então, esse quadro. Não é afetado com a tosse, tranquilo. Enquanto você tem os crepitantes grosseiros, que ocorre principalmente nos brônquios, né? E na expiração, tá bem? Então, aí já é indicativo já mais um quadro de broncoectasia. Tá bom? Vamos conhecer, então, o nosso instrumento de trabalho. Então, nosso instrumento de trabalho, nós temos o quê? O estetoscópio. Eu vejo muito turma aí se formando e aí coloca o estetoscópio no pescoço, diz que agora é farmacêutico clínico, né? Só que você pergunta os componentes do esteto para ele não sabe. Então, vamos lá. Então, nós temos lá olivas, né, ou aurículas, haste metálica, tubo de borracha, não é isso? E aí nós temos aqui o receptor. O receptor é constituído de duas partes. Eu tenho diafragma e aqui eu tenho o quê? Campânula. Diafragma, campânula, diafragma, campânula. E você vai observar aqui na campânula que tem um buraquinho, né? Um orifício. Esse orifício, quando você for utilizar o diafragma, tem que estar o quê? Fechado. Tá bem? É muito comum o aluno começar a determinar a pressão arterial e falar assim, não está escutando nada. É claro, o abençoado esqueceu de fechar, né, o orifício e está para a campânula. E o diafragma, então, não vai funcionar adequadamente. Né? Então, isso é importante você verificar. Tá bem? Então, tá lá. Diafragma e aqui a campânula. Diafragma para sons normais, que você ausculta, sons cardíacos e respiratórios, enquanto que a campânula também serve para criança, ausculta de criança, né? E também de sons cardiovasculares também, certo? Bom, aqui só a forma adequada que tem que o paciente estar despido, né? Respirar pausadamente, você acompanhar todas as linhas anatômicas, evitar as escapas de saliência óssea, as mamas, né? No caso da mulher. Então, isso aí são orientações que você está passando ao paciente também. Uma orientação também o que? Aquecer o estetoscópio. Isso aí, essa orientação, o quê? É em países frios, né? Aqui não tem nem porquê, tá? Tem que, eu acho, até soprar, né? Tão quente que fica, tá bem? Então tá lá. Você vai escutar naqueles mesmos pontos que você fazia a percussão. Então, ó, né? 2, 2, 3, 3, 4, 4. Tanto na região posterior como na região o quê? Anterior, tá bem? Então vai. Sempre comparando um pulmão com o outro. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Comparando, né, um pulmão com o outro. O que você vai escutar? Bom, você vai escutar, se colocar aqui próximo da C7, sons o quê? Traqueais. Lateralmente aqui vai escutar sons brônquios, que é um áspero, né? Um som agudo e alto. E aqui os vesicais, som mais suave. Esses são sons normais, ok? Agora, quando você começar a escutar, né? Aqui nos brônquios e vesícula, né? E os vesicais, mais abaixo aqui. Sons como sibilo, que é o chiado no peito, já é indicativo de uma patologia. Estridor, já é indicativo de outra patologia.
Crepitantes é indicativo de pneumonia. Então, isso daí são sons anormais. Então, por exemplo, simbilo, indicativo de asma, né? Bronquite asmática, bronquite. A presença de estridor é indicativo de quê? Obstrução, algo obstruindo a traqueia. Croup, por exemplo. Quando você, ao escutar a presença de crepitantes, principalmente aqui vesicais mais abaixo, você vai dar sugestionando do quê? Um quadro de pneumonia, né? Ou também um quadro de insuficiência cardíaca, mas principalmente o quadro de pneumonia. E o atrito pleural, que é o rangir de coros, você vai ter um quadro do quê? Um quadro de atrito pleural. Tudo bem? Um quadro de pleurite. Então, são os pontos de ausculta, né? E o que você escuta normal e o que você escuta o quê? Anormal, certo? Outra coisa, então, ainda dentro da ausculta, é importante, nos pontos, vamos voltar lá, ó, nos pontos da ausculta, tanto na região anterior, na região posterior, como também na região anterior, você vai pedir para o paciente falar onde você tocar, ele vai falar o 33, tá bem? Se você escutar um 33 mais acentuado de um lado, é indicativo do quê? De uma broncofonia. É indicativo que naquela região tem fluido, tem secreção, que está permitindo que essas ondas sonoras passem, né, com uma maior facilidade. Tá certo? Então, você vai colocar nos pontos do paciente e vai falar, onde eu tocar, você vai falar 33. Aí vai falar 33, 33, 33, 33. Opa, significa que aqui já está tendo o quê? Acúmulo de fluido ou secreção, que está permitindo o quê? A passagem, né, das ondas sonoras com mais facilidade. Isso nós chamamos de broncofonia, tá bem? Broncofonia. Muito bem. Uma outra forma também é pedir na hora que você tocar no paciente, nos mesmos pontos de ausculta, pedir para o paciente falar o quê? I, certo? O que você tem que ouvir? Né? Uma voz anasalada. Um I, assim, anasalado. Se você escutar um E bem alto e acentuado, também é indicativo do quê? De egofonia, tá bem? Egofonia, certo? E a outra, por último, é o quê? É a intensificação da palavra sussurrada, onde você pede para o paciente falar 1, 2, 3, naqueles mesmos pontos de ausculta. Vai colocando de um lado do outro, de um lado do outro, de um lado do outro, ok? O que acontece? Se você auscultar também a forma bem clara, 1, 2, 3 alto, também é indicativo do quê? De fluido, de consolidação ali. Então, você tem as três formas, né? Tocando o paciente. Onde eu tocar é o 33, broncofonia, onde você detectar. Egofonia é o I, você escutar, né? Tem que escutar um I anasalado, abafado. Se você escutar um E naquele local, é indicativo do quê? De egofonia. E a outra por ectofonia. Pede para o paciente falar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Escutou bem claro. Opa, ali tem fluido, tem secreção também. Então, através da ausculta, você também fecha algo importante para sugestionar determinada patologia. Da mesma forma que eu fiz com a palpação, avaliando o nervo frêneo, aqui você está fazendo com a ausculta, tá bem? Então, de maneira geral, o que nós temos? Primeiramente, a inspeção. Vamos lá. Eu vou verificar o tipo de tórax do paciente, já me dá indicativo. Depois eu vou fazer o quê? A palpação, para verificar a expansão e retração do tórax. De um lado, não expandiu adequadamente. Opa, é um sinal. Lado direito, vamos dar um exemplo assim. Lado direito não expandiu adequadamente, já está dando um sinal. Depois eu vou fazer o quê? A palpação do nervo frêneo. Peço para o paciente falar o quê? Falar 33. Muito bem, o que eu vou sentir? A vibração na minha mão. Se eu sentir vibrar mais acentuadamente do lado direito, opa, já está dando o segundo sinal. Depois eu vou para onde? Percussão. Né? O que é a percussão? Dedo no dedo, dígito digital, nos mesmos pontos da ausculta. Então vai lá, ressoante, ressonante, ressonante, ressonante. Do outro lado que deu maciez, opa, fluido de secreção, já está no terceiro sinal, ok? Depois nós vamos para o quê? Para a ausculta. O que você vai auscultar? Os sons, né? Sons anormais, presença de sibilância, broncoconstrição. A estridor, né? Na inspiração, presença de obstrução na traqueia, problemas na traqueia. Você vai observar depois o quê? Crepitantes. Opa, presença do quê?
é infiltrado inflamatório. Presença, então, pneumonia. Então, você já vai fechando também outro quadro. E, por último, o quê? Avaliação da ausculta do nervo frêneo. Então, pede o paciente falar 33. Você vem 33, 33, 33, 33, nos pontos de ausculta. A hora que você escutar um 33 mais acentuado, opa, ali tem fluidos ou consolidação. Ou então, pede para o paciente falar o quê? Pede para o paciente falar o I. Então, vem I, né? Um mais acentuado, ali tem o quê? Fluido de secreção. Ou 1, 2, 3. Se você escutar claramente 1, 2, 3 bem claro, também tem fluido e secreção. Então, você vai sugestionando através dessas técnicas de semiologia. Tudo bem? Vamos dar um exemplo, então, lá, para a gente ficar caracterizado aqui. Onde eu tenho lá, ó. Vamos lá. Primeiramente, uma infecção pulmonar, um quadro de pneumonia. Tem um acúmulo de secreção e restos celulares aonde? A nível alveolar. Tá bom? O que nós vamos observar? Primeiro, paciente com falta de ar, taquipneia. O que nós vamos observar? Dor pleurítica. Como é que é a dor? Normalmente, pulmão, uma dor enfacada, empontada, agulhada nas costas. Vamos lá. O que a gente vai observar? Ó, frênio palpável. O que significa frênio palpável? Você põe a mão no paciente e pede para ele falar o quê? O 33. Então, o lado que está comprometido, você vai sentir vibrar com maior intensidade. Muito bem. O que você vai observar também? O quê? Dígito digital. Então, vem lá, ó. Ressoante, ressonante, ressonante, ressonante. Opa, aqui deu o quê? Maciez. Significa que essa região aqui tem fluido e secreção, ou seja, tem filtrado inflamatório. Tá bem? Avaliação tóraco vocal do nervo frêneo. Então, do mesmo jeito, né? Na ausculta, você vem lá. Lado direito, lado esquerdo. Lado direito, lado esquerdo. Lado direito, lado esquerdo. Aí o paciente falou, ó, 33 acentuado do lado direito. Opa, também fecha o quadro. Aí nós falamos assim, ó, aumento do frênio vocal na ausculta. Tá bem? Pode falar 1, 2, 3, perecto, ou pode fazer também o quê? A ecofonia. Eu posso pedir para o paciente falar I também. Ou seja, se estiver aumentado, é indicativo de fluido de secreção ali. Então, você fecha, então, o quadro de pneumonia. É claro que vai ter outros sinais, como, por exemplo, o quê? A febre, né? Quadro ali. Bronquite crônica. O que o paciente vai ter? Dispneia, que é a falta de ar. Como que nós observamos a dispneia? Né? Nós observamos a dispneia através do quê? Através da frequência respiratória, contando a frequência respiratória. Nós observamos através da fala, ele vai falar entre palavras, do esforço, né, dos músculos intercostais, supraclaviculares e supraesternais, também, e do batimento nasal. Então, você fecha também o quê? Um quadro de dispneia. Bom, a tosse crônica, com produção de secreção, olha lá, ele vai expandindo a caixa torácica. Então, músculos acessórios trabalhando, que fecha lá o quadro de dispneia. Como é que vai ficar o pulmão? Né? Principalmente o quê? Na palpação, né? Ele vai ter dificuldade de expandir a caixa torácica. Por quê? Porque ele já está insuflado o pulmão. Por conta da broncoconstrição crônica, ele insuflou. Ficou o tórax sem barril. Então, ele não vai ter dificuldade de expandir a caixa torácica. Então, na palpação, ele já vai ter dificuldade de expandir. Outra coisa importante. A hora que ele falar o 33, vai estar o quê? Hiperressoante nos dois, porque tem ar lá dentro. Então, vai estar, né? Hiperressoante nos dois. Tranquilo. Palpação do nervo frêneo. O que você vai observar? Pedir para o paciente falar o quê? Na ausculta, né? Perdão, na palpação, você vai falar para o paciente falar o 33. Como é que vai estar isso aqui? Né? Palpável. O que é palpável? Você vai sentir vibrar. E dos dois lados, não vai ter muita diferença porque tem ar lá dentro. Bom, vamos para a ausculta. O que você vai auscultar? Você vai auscultar presença de sibilos, que é o chiado no peito. Então, fecha o quê? Um quadro de bronquite crônica. Tá bem? E o quadro de efizema? Bom, o quadro de efizema, o que é efizema? É um tecido que acabou levando fibrose e isso vai aumentando no pulmão. Para compensar a sara morta do pulmão, o que o indivíduo faz? Ele expande a caixa torácica, tá certo? Então, nós vamos observar no paciente o frênio palpável, sons e ruídos diminuídos, tá bem? Uma tosse crônica, o tórax sem barril, lábios afastados, músculos acessórios hipertrofiados. O dedinho dele, como é que vai estar? Dedo em baqueta, tórax em barril. Na percussão, né? Digital, como é que vai estar? Hiperressoante, porque reteve ar lá dentro, tá o quê? Um tambor mesmo, certo? E o frênio vocal diminuído. Por quê? Está diminuído. Porque a hora que você pede paciente, né? Falar lá o 33, né?
tem ar lá dentro, então expandido. Então ele não consegue falar adequadamente, não consegue fazer com que essas ondas sonoras propaguem. E na palpação, também, por conta da expansão do tórax. Tá bem? Então você fecha lá. Muito bem, pessoal. Então agora eu gostaria que vocês realizassem leitura desse quadro aqui e falassem para mim que patologia é. Eu vou dar um intervalinho aqui, um tempinho aqui de 5 minutinhos. E aí nós temos mais 2 quadros clínicos à frente aí. Vamos lá? Tempo. E aí vocês me falam o que que é. Tudo bem, pessoal? Tá me ouvindo direitinho? Podem abrir o microfone e falar que quadro que é esse aqui. Ô, professor, Pois não. eu acabei de pegar aqui, porque eu estou no serviço, eu estou acompanhando mais ou menos. Aham. Depois você vai acessar, você vai observar que a aula está disponível lá também, você pode rever novamente, tá bom? Tá bom. Ok? Mas vamos lá, pessoal. O que que vocês observaram aqui? Que quadro é esse aqui? Vamos, pessoal, chuta, pelo menos chutar, chuta. Então vamos lá, então. Tô vendo pouca participação, então vamos lá. Primeiramente o quê? 75 anos, tá tomando medicamento sintomático por um quadro de gripe, não é isso? Apresentou-se já uma complicação, que já é uma tosse já com expectoração purulenta, certo? Então tem histórico de resfriado comum e gripe, certo? O paciente também apresentou respiração por minuto, olha aqui, ó, indicando um quadro de dispneia, né? Ou seja, dispneia e taquipneia. Apresentou também um quadro de taquicardia, apresentou um quadro de febre, então tosse com expectoração mucopurulenta, presença de febre, respiração por minuto indicando o quê? Dispneia, dor em pontada aqui, aguda. Nem precisa fazer o exame físico, ou seja, pela própria história pregressa do paciente, você já começa a fechar que é um quadro do quê? Um quadro de pneumonia. Mas vamos lá na inspeção. Na inspeção observou o quê? Cianose do quê? Cianoses nas extremidades e a presença de tiragem entre os músculos intercostais. Opa, só na inspeção, só vendo o paciente respirar. Na palpação, você observou o quê? Avaliação do nervo frêneo, o quê? Aumentado. Certo? Aumentado. Percussão, dígito digital, dedo no dedo. Observou o quê? Maciez no pulmão esquerdo. Indicativo o quê? Presença de consolidação, secreção. Batendo com a tosse produtiva. Na ausculta, observou o quê? A presença de crepitantes, né? Que seria o estalar de um plástico bolha, né? E a presença do quê? Broncofonia, o 33 mais alto no pulmão esquerdo inferior, assim como a egofonia. Ih, escutou um ê, né? Tranquilo. Então isso aqui nós fechamos um quadro de pneumonia. Tudo bem? Vamos para o segundo quadro.
Isso aí não vai ter questão no portal sobre essa mesma questão, não, né? Vamos se preocupar agora aqui. Vamos lá. Qual que é o quadro? Aí eu, por alto, que o dia que eu peguei, eu chutaria errado, mano. Então chuta. Qual que é o seu errado? Bronquite, professor. Isso, vamos lá. Eu também acho que é bronquite, professor. Então vamos lá. 20 anos, 1,52 m, ó, fumante, história de alergia, tosse improdutiva com sibilância, já fecha lá. Às vezes expectoração, mucoide, não é isso? Após uma festividade, o frio, significa que o bronco dele está hiperreativo e aí o frio deflagrou essa crise, tá bem? Vamos lá, o que a gente observa? Ausência de qualquer problema na cabeça, ouvido, orelha, nariz e garganta, que é o COG, né? O paciente apresenta um quadro de dispneia, taquipneia e taquicardia. Ó, 48 respirações por minuto, 110 batimentos por minuto, não é isso? Então aqui você já começa a fechar aqui que é um quadro o quê? Um quadro mais de bronquite. Vamos lá, extremidades, ó, cianose, tiragem intensa, falando entre palavras. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Fala, o rato, ele dá uma respirada. Roeu, eu dá outra respirada. Então, falando entre palavras, não é isso? Retração dos músculos intercostais e supraclaviculares, batimento nasal. Isso aqui tudo indicando o quê? Um quadro de broncoconstrição. Na avaliação, na palpação, observa-se o quê? A avaliação do nervo frêneo diminuído, porque tem ar lá dentro, então diminui a avaliação do nervo frêneo. Na percussão, como é que ficou? Se tem ar lá dentro, vira um tambor, então tem um quadro de hiperressoante. E na ausculta verificou o quê? Um quadro de simbilo, né, expiratório. Muito bem, aqui não tem como errar, é um quadro do quê? É um quadro de bronquite. Corrijam aí, bronquite, tá? Aqui é um quadro de bronquite. Tudo bem, vamos lá. Terceira situação. Enfisema, professor? Eu também acho que é enfisema pulmonar. Eu também. Um quadro de efizematoso. Primeiro, histórico de tabagismo há mais de 45 anos, não é isso? Tosse produtiva mucoide. Certo? Muito bem. O que observa também o paciente? Ponto, paciente magro, não é isso? Como é que está o tórax dele? O tórax em barril, frequência respiratória em torno de 30, não é isso? Taquicardia. Na inspeção, observa-se o quê? Cianose nas extremidades, presença de tiragem, lábios afastados, respirando com biquinho, né? Hipertrofia dos músculos intercostais, que vai levar a um quadro crônico com tórax e barril. Dedos em baqueta, porque não está tendo oxigenação já há algum tempo na periferia. Na expansão da caixa torácica, hiperinsuflação, não é isso? Se tem hiperinsuflação, a hora que ele vai, você vai avaliar o nervo frêneo, pedindo para o paciente falar, então, lá, o 33, vai estar diminuído, tá bem? Na percussão, dígito digital vai estar o quê? Hiperressoante ou ressoante, e na ausculta vai observar o quê? Sons pulmonares diminuídos,
né? Porque já está tudo o quê? Expandindo a caixa torácica. Então vai ter dificuldade até mesmo dele inspirar. Então o som vai estar diminuído. E a avaliação na ausculta do frênio tóraco-vocal também vai estar diminuindo, porque vai ter dificuldade de expandir a caixa torácica. Então aqui nós temos um quadro do quê? Um quadro de efizema, tá bem? Um quadro efizematoso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, só um minutinho. Então, o que eu quero que vocês desenvolvam?